Bom dia a todos. Vamos dar início agora ao próximo painel, Eleições 2026, Marketing Político e Pesquisas de Opinião, como o Brasil se vê e como nós vemos o Brasil. Neste painel, vamos explorar, no ano em que o Brasil vai às urnas, de que maneira o marketing político e as pesquisas de opinião nos influenciam a entender o presente, projetar o futuro e escolher os representantes que queremos eleger. Para isso, temos a honra de receber Felipe Nunes, PhD em Ciência Política pela UCLA e professor da FGV. Ele é sócio fundador da Quest, uma das principais consultorias de pesquisa e análise de opinião pública do Brasil, autor de biografia do Abismo e Brasil no Espelho. Felipe Nunes é hoje um dos maiores especialistas em pesquisas quantitativas de opinião pública no país. Seja muito bem-vindo. Também está conosco Duda Lima. Duda Lima é um dos principais estrategistas de marketing político do Brasil atualmente, com atuação em campanhas de altíssima competitividade, entre pleitos presidenciais, como a de 2022, e municipais de 2024. Especialista em cenários de polarização, destaca-se pela integração de inteligência artificial e análise de dados na construção de narrativas eleitorais e estratégias de comunicação política. E Iracema Rezende. Iracema é diretora da IR Pesquisas, Mercado e Opinião e especialista em pesquisas qualitativas com fins políticos, eleitorais e de mercado. A atuação dela acompanha o cenário brasileiro desde a redemocratização, com participação dela em campanhas como a do Fernando Collor e Lula, entre outros grandes nomes. Psicóloga com formação em psicanálise e psicodrama, Iracema Rezende é coautora de Cabeça de Candidato. A conversa será moderada pelo João Paulo Sacconi, autor da newsletter Palanque e mestrando na Columbia University, onde se dedica à pesquisa em jornalismo político. Sacconi é jornalista especializado na cobertura das intersecções entre poder, economia e cultura. Por favor, a palavra é de vocês. Bom dia, gente. Bom dia, nossos speakers. Iracema, Duda, Felipe, prazer estar aqui com vocês hoje. Meu agradecimento aqui em nome da Brasil Conference e também dos atendentes que estão aqui prestigiando esse painel sobre marketing político, eleições 2026 e como o Brasil pensa, como a gente pensa o Brasil. Uma honra estar aqui com vocês hoje, especialmente porque daqui 7 meses todos nós vamos estar juntos, espero, elegendo o próximo presidente do Brasil no segundo turno, caso assim aconteça, e estaremos juntos com outros 155 milhões de brasileiros aptos a votar e a escolher quem vai comandar o país pelos próximos 4 anos. Essa escolha, não preciso explicar aqui porque é importante, todo mundo sabe, mas é muito importante que a gente conte com a expertise de vocês para dizer para a gente o que vocês acham que vai acontecer em outubro. E sem enrolação, porque a gente já conversou um pouco lá atrás, eu sou jornalista, quando a gente faz essa pergunta, a gente sabe que vocês tendem a não responder, mas eu preciso aqui que cada um de vocês, na área de vocês, o Felipe com as pesquisas quantitativas, a Iracema com a pesquisa qualitativa e o Duda com o olhar dele genial para o marketing político, falem aqui um pouquinho para a gente do que vocês acham que vai acontecer. E, a partir disso, a gente vai guiando a nossa conversa por outros assuntos que passam, inclusive, pela polarização política, por inteligência artificial e outros temas que são caros para esse momento tão importante no Brasil. Vamos lá, eu vou começar com o Felipe, que é o nosso homem dos números aqui. Felipe, como a Clarissa muito bem apresentou, é CEO da Quest Pesquisa, um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil hoje, e está de olho nos números já há um tempo, né, Felipe? O que você acha que vai acontecer, por favor, em outubro de 2026? Gente, eu sou mineiro. Vocês estão achando que você tira uma resposta dessa de um mineiro? Tem a menor chance, gente. É que você não conhece Minas Gerais, rapaz. Lá é queijo, pão de queijo, outra coisa. Deixa primeiro eu dar bom dia para todo mundo, todas e todos que estão aqui. Eu fui aluno de doutorado nos Estados Unidos, na UCLA. Estou olhando para essa plateia e me vendo lá em 2009. Então, eu só queria dizer, toda vez que eu venho aos Estados Unidos falar com os alunos, eu sempre digo a mesma coisa. Voltem para o Brasil.
Nós precisamos muito de toda essa formação técnica que vocês estão recebendo para construir esse país que é maravilhoso. Eu tenho dito aí que coisa boa é ser vira-lata, porque o vira-lata se diverte mais do que os outros cachorrinhos. Então, sejamos brasileiros e vamos colocar toda a nossa criatividade, nossa cultura, nossa diversidade em prol desse país maravilhoso. Parabéns pelo evento, João. Em seu nome, eu agradeço a toda a organização do Brasil Conference. É uma honra estar aqui. É muito bonito ver vocês, brasileiros, aqui, ocupando Harvard, a gente falando em português, aqui no MIT, um lugar tão importante. Então, parabéns, de verdade, vocês estão arrasando. E que prazer estar aqui com o Duda, que é um craque Iracema, que eu admiro há tanto tempo, genial. Muito bom. João, obrigado. Gente, eu sei que está todo mundo querendo falar de eleição presidencial, então eu vou fazer justamente o contrário. Ah, não, Felipe. Nós, brasileiros, precisamos começar a prestar atenção nas eleições legislativas. E é por isso que eu vou inverter a ordem da minha fala. Há hoje uma inversão de valores impressionante. O Congresso Nacional passou a ter uma importância gigantesca e está todo mundo olhando para o que vai acontecer para a presidência. Então, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês é, talvez na história nós tenhamos a maior taxa de reeleição da história da Câmara dos Deputados. Isso é fruto de uma mudança institucional muito importante que fez com que deputados passassem a ter dinheiro para construir relações institucionais com prefeitos que vão alimentar, que foram altamente reeleitos, né? A maior taxa de reeleição da história do Brasil em 2024, mais de 85% dos prefeitos reeleitos. Esses prefeitos que têm conexões eleitorais com os deputados, muito provavelmente vão ajudá-los a ser reeleitos. Então, isso deve mudar o padrão de relacionamento e de carreiras no Brasil. E o segundo voto desse ano fundamental é para o Senado. E eu queria muito começar minha fala sobre o Senado, porque a gente deve ter uma das eleições mais diferentes do Senado da nossa história. Pouca gente sabe, mas em 2018, quando esses senadores que hoje estão aí, se foram reeleitos, Duda, 57% dos brasileiros, mais da metade, não votaram para senador em 2018. Isso significa que 43% apenas dos brasileiros elegeram 2/3 do Senado. Esse ano eu acho que vai acontecer o contrário. A abstenção eleitoral para o Senado vai ser mínima e eu acredito que isso vai acontecer por um elemento que é o Supremo Tribunal Federal, a forma como os brasileiros estão com medo da atuação do Supremo e estão se sentindo silenciados de alguma forma e, mais do que isso, porque estão achando que o Supremo passou dos limites e, por isso, tem que votar para virar esse jogo. Então, teremos a oportunidade de falar de presidencial, mas acho que nós, brasileiros, vamos ter que aprender a falar mais do Congresso. Tá certo. Vou voltar daqui a pouquinho na pergunta sobre a presidência, até porque logo mais passo a palavra para sempre para o Duda. Mas antes, Felipe, ficando com você um pouquinho, quando a gente fala dessa eleição legislativa, e você muito bem trouxe, é importante muito por causa dessa relação entre o que acontece no Supremo e o que acontece no Legislativo. Mas se a gente pensar os CEPs do Brasil, que são muito importantes numa eleição, eu queria entender com você, para além de quem vai ganhar ou quem não vai, além da nossa brincadeira aqui, qual CEP você acha, um estado, uma região, enfim, ou, de repente, uma cidade, que vai ser determinante na escolha do Brasil, ou pelo menos mais de uma? A gente sabe que Minas Gerais, que é o seu estado, o estado da Iracema também, é um estado que, por ser o maior colégio eleitoral do Brasil, muitas vezes funciona com esse termômetro, né? Tem a região Nordeste, como é uma eleição, e a gente, voltando aqui um pouquinho, quando a gente faz essa projeção da eleição de 2026, a gente está falando aqui de um cenário em que a gente tem, muito possivelmente, o presidente Lula candidato à reeleição, já disse publicamente que será, o senador os votos do pai, e também trazendo consigo a base eleitoral que ele mesmo já tinha no Rio de Janeiro para se eleger senador, e a base eleitoral da família. Eu queria entender com você, além disso, além de Minas, que a gente já conhece, também a questão do Nordeste, como o presidente Lula concorre à reeleição, tem a base eleitoral de Bolsonaro no Rio de Janeiro, enfim, como olhar o Brasil regionalmente pensando nessa eleição? A eleição brasileira está parecendo muito com a eleição americana. Todo mundo sabe como é que a Califórnia vai votar, não sabe? E todo mundo sabe como é que o Texas vai votar, não sabe? No Brasil está acontecendo algo muito parecido com isso. O Nordeste brasileiro, nos últimos 5 ciclos eleitorais, votou 70% a favor dos candidatos do PT. E olha que já tivemos Dilma, Lula e Haddad como candidatos do petismo. E 70% é basicamente estável. A mesma coisa acontece no sul do Brasil e no centro-oeste.
onde também aproximadamente 65%, 67% dos votos dessas duas regiões é para o candidato antipetista mais forte. Então, isso está construindo o que eu chamo de uma calcificação no eleitorado brasileiro, uma alta estabilidade de comportamento. Alta estabilidade é essa que, no livro que eu publiquei em 23, o Biografia do Abismo, eu explico isso, junto com o jornalista Thomas Trauma, o que faz, João, com que a geografia eleitoral importante fique naqueles espaços que aqui os americanos chamam de swing voters, né? Vamos pensar nos swing states, ou nas áreas, né, que podem ser pêndulos. No caso brasileiro, a cidade mais importante, que é, para a gente entender a direção do país, é São Paulo, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem sofrido variações muito significativas nos diferentes ciclos eleitorais. Depois da cidade de São Paulo, eu olharia para Minas, mas não para Minas inteira, porque o norte de Minas é parecido com o nordeste, o sul de Minas é parecido com o São Paulo. O Triângulo Mineiro é a cara do centro-oeste. Então, para entender o que vai acontecer com o Brasil e onde é que está a mudança, você tem que olhar para a região metropolitana de Belo Horizonte. É onde a mudança realmente acontece. No caso do Nordeste, tem uma região que está swingando demais, que é a região de Camaçari. Você tem ali um trecho que é para cima de Salvador, onde você não tem um voto fixo. E, para terminar, a Baixada Fluminense. Então, no fundo, gente, é como se a gente estivesse olhando para 4 lugares. Se eu entender a direção da cidade de São Paulo, se eu entender a Baixada Fluminense, se eu entender a região metropolitana de Belo Horizonte e ali, aquela região industrial de Salvador, a gente, basicamente, João, vai entender o caminho para onde as coisas vão caminhar. Muito interessante a analogia com os Estados Unidos, e acho que fica muito legal também, porque estamos todos vivendo o país aqui enquanto estudantes, e queria aproveitar o gancho para também passar a palavra para o Duda, para que ele nos dê o palpite dele, mas também explique um pouco para as pessoas como esse cenário de calcificação que o Felipe está trazendo, ele influencia na sua atuação como marqueteiro. É diferente ser marqueteiro hoje, nesse cenário mais calcificado? Se é que você acredita que essa calcificação existe, imagino que sim, porque a gente está vendo isso acontecer, mas queria entender mais ou menos como isso impacta a sua atuação e como é que você acha que o brasileiro vai votar nas eleições de 2026, que era a pergunta inicial, não esqueci. Bom, gente, antes eu queria parabenizar todos vocês que estão aqui. Eu entendo que vocês, estudantes, graduação, mestrado, doutorado, tiveram que abrir mão de muita coisa para estar aqui. E eu respeito muito esse esforço de vocês. Parabéns por vocês estarem aqui e que orgulho que é poder dividir esse momento com vocês. Parabéns, cara. É um grande orgulho para o nosso país ter pessoas como vocês. Queria parabenizar também os organizadores aqui. Vocês foram incríveis, né? Eu não vi defeito aqui ainda, né? Marqueteiro, quando não vê defeito, é porque... né? E eu não vi defeito aqui. Vocês são incríveis. Bom, gente, falar um pouquinho de Brasil, da próxima eleição. Eu passei os últimos 25 anos da minha vida tentando entender os números, decifrar os números e, através de ações de publicidade, de estratégia, mudar esses números. Quando a gente fala de poder, gente, necessariamente, a disputa pelo poder envolve um adversário. Você precisa ter um adversário para poder lutar para alguma coisa. Então, e isso vai passar um pouco por polarização, acho que nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E quando você pega regiões extremamente bem definidas, cabe ao marketing mudar. Talvez eu não consiga mudar 10% ali, mas eu consigo tirar 2 dali, tirar 1 daqui, mudar meio dali. E isso é o suficiente para ganhar uma eleição que está extremamente polarizada. Né? Então, eu vejo agora, João, uma eleição onde a estratégia, os estrategistas, os especialistas de marketing passam a ter um valor como há muitos anos não se via no Brasil. Né? É fundamental entender esse comportamento, conectar com o eleitor, isso é diferente de comunicar. Comunicar é uma coisa, conectar é outra. Né? E nós temos sim, gente, né? Uma grande capacidade de ter essa conexão e mudar, pô. Principalmente essas regiões, né, onde o Felipe falou, pô, ali está um pouquinho dividido. Tá? Eu participei da última eleição na cidade de São Paulo, eu entendi o que é aquilo ali. O meu candidato ali era teoricamente do centro-direita, quer dizer, eu precisei sair dessa coisa da polarização para ganhar uma eleição na maior cidade da América Latina, ou num país inteiro polarizado. E a minha estratégia foi, eu vou sair disso. Ousado.
mas não fosse isso, tivesse escolhido um dos lados, o candidato que ganhou a eleição, que era eminentemente o que estava no centro, ele teria perdido para o candidato da direita, né? Apareceu no meio do caminho, não tinha, ele foi lá e levou todo o voto da direita. E se a estratégia fosse, eu vou para a direita, teria perdido. Então, essa conexão com o eleitor é fundamental e vai ser cada vez mais importante, principalmente numa situação de o país estar polarizado e dividido. E o marketing consegue fazer isso, gente. O marketing consegue fazer isso. Duda, vou aproveitar a sua fala para a gente, antes da gente passar a palavra para a Iracema, eu te peço licença, Iracema, um minutinho, para a gente já entrar no assunto que é muito importante para a gente aqui. Você mencionou essa eleição de 2024, e aí, trocando em miúdos aqui para a plateia, a gente está falando da eleição municipal de São Paulo, onde você atuou como estrategista político do Ricardo Nunes, prefeito, que foi reeleito, e ele estava lidando num cenário muito polarizado e também muito, podemos dizer, bagunçado pelo Pablo Marçal, que era um candidato outsider e que acabou ali dividindo os votos da direita, inclusive não só os votos, mas também as alianças políticas. Nesse contexto, a gente está falando do Pablo, e aí eu não posso deixar aqui de lembrar, com toda a solidariedade a você, o momento em um dos debates da campanha em que você acaba sendo agredido fisicamente por um funcionário, um auxiliar ali do Pablo Marçal. Segurança. E eu estou te perguntando isso porque, quando você fala dessa conexão com o eleitor, eu queria entender de você se a gente consegue se conectar com o eleitor, vocês enquanto profissionais da política, eu aqui enquanto jornalista, a gente enquanto sociedade, se é possível ainda se conectar com esse eleitor quando ele também está muito radicalizado, num cenário como esse que a campanha do Pablo Marçal apresentou para a gente. Ainda dá para fazer política fora do radicalismo? Sim, gente. Aliás, eu só acredito em campanha política fora do radicalismo. Só fazer um parênteses aí, gente, na eleição de São Paulo, eu literalmente contribuí com 6 pontos, viu, para a eleição do Ricardo. 3 aqui e 3 aqui, ó, né? Foram 6 pontos, tá? Foi uma contribuição real ali. Enfim. Dei sangue ali, tudo ensanguentado. E eu trabalhando nos bastidores, Felipe, o tempo todo escondidinho, cara. Daqui a pouco, estampado na minha cara, no jornal do país inteiro, cara, ensanguentado ali. Mas, enfim, cara, a que ponto chegamos, né? Hoje a gente olha para trás da risada, mas a que ponto chegamos? Né? Não é para ser assim. Eu entendo, gente, que quando passa do ponto, fica uma coisa para trás que é a razão de estar ali, a razão de ser. Fala-se muito sobre estratégia nos bastidores, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo a grande razão de ser político, de estar na política e de lutar pela política, que é melhorar a vida do povo, porra. Né? Então, é muito sofrido quando você pega, por exemplo, um determinado grupo de pessoas que estão lá no fim do mês não tem dinheiro para comer, porque a grana acaba. O cara vai para o banco, faz um financiamento, hoje tem 80 milhões de brasileiros que estão devendo. Uma dívida média abaixo de $300. Essa é a situação do Brasil e que é possível mudar. É possível mudar. Mas quando a gente, às vezes, sai um pouco desse foco, perde o que eu chamo de temperatura, né? Eu entendo que eleições dessa natureza só funcionam quando o teu objetivo principal é desgastar o outro lado. Então, quando você tem uma eleição onde é fundamental explicar quem é o melhor, quem está mais preparado, quem é que vai conseguir cuidar do país pelos próximos 4 anos, é uma técnica. Mas quando sai disso e você só começa a apontar defeito no outro lado, que vira uma baixaria, uma coisa desgastante, uma coisa desnecessária, alguém precisa colocar a bola no chão e falar, para aí, porra, não é assim, não é desse jeito. E posso falar uma coisa, o eleitor entende. O eleitor entende isso. Né? Então, talvez eu seja aí o último romântico, lá como dizia o Lulu, mas eu acredito nisso, cara. Eu acho que é bem possível você abordar esses problemas de frente, conversar com o eleitor, porque ele vai entender. Né? E eu sinto isso nessa próxima eleição. Em algum momento, alguém vai chegar, vai colocar a bola no chão e vai dizer o seguinte, parou, galera, vamos falar de país? Vamos falar de país? Isso deve acontecer, eu acho que num período curto. Isso precisa acontecer. Aí sim nós vamos ter alguém que foi escolhido, não porque o outro era pior, mas porque ele tinha uma proposta melhor para cuidar do nosso país. E esse olhar sobre a bola no chão e sobre esse recado para o eleitorado e essa importância dessa escolha sem olhar o pior do outro, mas olhando também o melhor de cada candidato, mexe muito com o psicológico da gente. A Iracema está aqui com a gente, ela
ela lida muito com o psicológico do eleitor, porque, para quem não conhece, ela faz uma pesquisa que é um pouco diferente das pesquisas da Quest que a gente vê na televisão, que são as pesquisas quantitativas. A Iracema ela conduz pesquisas qualitativas. Ela reúne, trabalhando ali para uma campanha, para um candidato, para uma candidatura, enfim, ela reúne um grupo de eleitores numa sala de espelhos, não é isso, Iracema? E esses eleitores eles são observados atrás desses espelhos para ver como é que eles reagem a uma série de conteúdos políticos. Explicando isso tudo aqui, para entender com a Iracema, nessa primeira fala dela, como é que essa polarização ela reflete nesses encontros, nessas salas de espelho junto com os eleitores, e também, por favor, Iracema, o seu palpite para a eleição de 2026, eu não esqueci de você. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Vamos tentar dar uma clareada, palpites. O Felipe já falou, né, que o mineiro... Bom, mas é claro para todo mundo que a eleição será polarizada, são dois polos bem antagônicos, né? O que a gente vê aí que vai ser uma eleição muito pautada em rejeições, são dois candidatos que estão polarizados e empatados, com um nível de rejeição muito grande, embora a rejeição de um já seja bem mais estrutural e o outro pega um pouco da rejeição e vai tentar diminuir isso. E, na qualitativa, quando o Duda fala a conexão, o que a gente tenta ouvir? Eu tento ouvir eleitores não muito polarizados e radicalizados para poder crescer o debate. Então, a gente vai ouvir eleitor mais independente, que simpatiza com um e com o outro, mas não de uma forma tão radical, porque esse eleitor muito radical ele não alimenta muito bem a campanha. E aí a gente vai tentar entender para que as campanhas tenham uma maior conexão. Como é que o Lula vai diminuir a rejeição dele? Como que o Flávio Bolsonaro, que na psicanálise a gente fala, né, tem uma transferência do pai, é o nome do pai, mas ele já está usando Flávio e quer mudar um pouco a imagem dele. Isso vai funcionar? O que o Lula vai tentar mostrar vai funcionar? Então, vai ser uma guerra aí, muito de rejeição, e acho que vai ganhar quem conseguir diminuir essa rejeição, envolver o eleitor, né, chamar o eleitor, porque a gente tem um nível de abstenção no Brasil muito grande, então, e o indeciso, o desengajado, né, esse eleitor que, na pesquisa do Felipe, da More in Common, 54% estão desengajados, são os invisíveis, eles querem uma mudança, eles não estão tão envolvidos com essa polarização. Então, a gente está tentando ouvir muito esse eleitor para entender e para as campanhas consigam atingir, mobilizar esse eleitor para fazer uma diferença. Eu também acredito que vai dar para fazer uma diferença. E aí vai ganhar quem conseguir entrar pegar o pulso desse eleitor. Ótimo. Mas eu não posso falar. Não tem problema. Quem será? Sei. A gente vai descobrir todo mundo junto em outubro, não tem problema. A Iracema, além de entender muito bem a cabeça do eleitor, ela entende também a cabeça do candidato, porque quando ela está trabalhando diretamente nas campanhas políticas, isso traz a ela um olhar de dentro das campanhas muito interessante. Ela é coautora do Cabeça de Candidato, junto com o Alberto Lage, que é marqueteiro, trabalha com marketing político. E, além da Iracema, a gente tem o Felipe Nunes, momento público aqui, gente, muito rápido, mas assim, é importante que a gente leia para entender esse painel, além do que a gente está discutindo aqui. O Brasil no Espelho, o livro do Felipe, recém-lançado também, sucesso de público e de venda. E, mais do que isso, sucesso de teoria, porque o Felipe falou aqui da calcificação, e é um pouco isso, aliás, é muito isso que o Brasil no Espelho traz. E eu queria entender com você, Felipe, para a gente explicar para a plateia o que é a calcificação numericamente falando, sobretudo porque a gente está no MIT e acho que é legal a gente fazer a matemática aqui. A calcificação do Felipe, ele explica o Brasil dividido entre esquerda e direita, mas não só, também os lulistas, os bolsonaristas e as pessoas que são independentes. Como é que a gente pode entender esse Brasil e como é que isso deve impactar a eleição desse ano? Então, a primeira coisa depois da eleição de 18, eu comecei a perceber que havia um movimento um pouco diferente do habitual. A polarização de PT e PSDB, que foi uma polarização claramente partidária e que perdurou no Brasil durante muitos anos, era uma disputa sobre temas como privatização. Você tinha ali uma discussão sobre o papel do Estado na economia. A polarização ela se dava em torno disso. E, João, polarização, gente, é fundamental na sociedade, né, democrática. É importante que a gente tenha divergências e que a democracia consiga institucionalizar o conflito por meio da disputa dos partidos. Mas, em 18, eu comecei a ver um negócio diferente. Parecia Atlético e Cruzeiro, Flamengo e Fluminense, começou a aparecer Palmeiras e Corinthians. Outra coisa.
É como se o eleitor vestisse a camisa no clássico e não tirasse a camisa depois do jogo. Aquilo que aconteceu ali, nas 4 linhas, saiu daquela dimensão e passou a impactar a nossa vida. E olhando para isso, eu, dialogando com alguns cientistas políticos americanos, a gente trouxe para o Brasil a dimensão do que eu chamo de polarização afetiva, que é quando o outro não é mais meu adversário, é quando o outro passa a ser meu inimigo, porque ele é uma ameaça à minha existência, o outro significa algo que eu não tolero de jeito nenhum. Foi aí que eu percebi, João, a necessidade de criar um indicador que pudesse fazer a gente esquecer de como é que eu voto e passasse a dar para a gente uma visão de quem eu sou. Qual é a minha identidade? É daí que surge essa escala de 5 pontos. Os lulistas, que são apaixonados pelo Lula, e 95% deles estão fixados no Lula, no candidato do Lula. Os bolsonaristas, do outro lado, mesma paixão, mesma idolatria, mesmo fanatismo, os dois lados. Aí você tem a esquerda, que não se identifica como lulista, mas tem valores progressistas. A direita, que tem valores mais liberais, conservadores, mas não gosta de se misturar com o bolsonarismo. E os independentes, que são sofredores, coitados. Porque eles ficam exprimidos na confusão dos dois lados, tentando entender o que eles vão fazer com o voto deles. O que é impressionante na matemática política brasileira hoje, né, já que estamos no MIT, é que se a gente somar o bolsonarismo e a direita, dá aproximadamente 35% do país. Se a gente somar o lulismo e a esquerda, também dá 35% do país. Então o jogo empata. Olha para a intenção de voto hoje. Qualquer começo de conversa dá 35 a 35. Bastou o Bolsonaro dizer, é meu filho, ele, pum, rapidamente foi para 35 no primeiro turno. O Lula está próximo dos 35 há muito tempo. Essa dinâmica é que é a da calcificação. Você escolhe o lado e você age como time. Agora, quem define a eleição não são os 35, de um lado e de outro. Quem define a eleição são esses 30 que sobram. E aí, Duda, Iracema, eu acho que tem 2 elementos para a gente pensar. O primeiro, desses 30%, a grande maioria, hoje, não vai votar. Vai se abster. Ok? Portanto, além de ter um bom marqueteiro de persuasão, que tem que convencer as pessoas, as campanhas vão começar a ter que ter bons marqueteiros de mobilização. Porque você vai ter que levar o eleitor para a urna, coisa que os norte-americanos fazem há muito tempo, porque, como você sabe, o voto aqui não é obrigatório. Então, eu acho que a gente vai crescer as campanhas, os times de campanha, para alguém que é muito bom de mobilizar e alguém que é muito bom de persuadir. São elementos diferentes. Agora, tem uma outra história, que são os 10% que definem a eleição. Esses 10% são ambíguos, ambivalentes, paradoxais, não são nem conservadores em tudo, nem são progressistas em tudo, e eles, Iracema, é que você vai ter que fazer quali, nós na Quest vamos ter que fazer quali, as campanhas para entender a cabeça dessa turma, porque para eles está muito difícil decidir o que vai acontecer. Qual é o meu receio? É que esses 30% abram mão totalmente da decisão e aí a gente só fique na polarização, o que não é bom para a democracia brasileira. Antes da gente avançar um pouquinho nessa mobilização necessária, porque acho que é um pouco sobre o que o Duda vai falar daqui a pouco, já antecedendo a pergunta que eu vou te fazer, mas eu queria continuar aqui com o Felipe, só para entender, a gente falou que a polarização ela faz parte, ela está em todos os ambientes, sobretudo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente tem um país bipartidário, enfim, sem muito espaço para essa multiplicidade toda, mas que em 2 lados ali agregam as formas de ver e de pensar política. A calcificação, pelo que eu estou entendendo, e acho que todo mundo aqui também, ela é um fenômeno mais novo e que cria alguns problemas de diálogo na sociedade e provavelmente impacta as políticas públicas. Dá para sair da calcificação? Claro que dá. O Biografia do Abismo, que é meu primeiro livro com o Thomas Trauman, ele é, obviamente, um esforço de diagnóstico para explicar para o Brasil. Gente, vamos acostumar, tem 35 de um lado e 35 do outro. Faz parte do jogo. Os norte-americanos convivem com isso há muito tempo. Faz parte da história. Está tudo certo. O problema, e aí a gente mostra no livro, é quando essa polarização vira violência. Nós estamos aqui do lado de um cara que estava lá trabalhando e participou de uma guerra campal. Parecia os nordes lá dos vikings brigando. É uma loucura aquilo, né? A gente não quer isso na democracia, porque quando a gente briga, a gente não conversa, não dialoga. Então, o que a gente mostra no Biografia do Abismo é que há espaço para quebrar a polarização e a calcificação, desde que haja mobilização desse eleitor independente.
Se for uma guerra que afasta os independentes, é difícil que a polarização seja quebrada. Agora, se houver um esforço de mobilizar, engajar, animar e dar esperança, sobretudo, para esse eleitor independente, e a conversa aí tem que ser completamente diferente, é claro que há espaço para quebrar a calcificação. E nesse aspecto da mobilização, acho que a gente chega no trabalho do Duda porque é ele, por trás das candidaturas em que ele trabalha, que ajuda os candidatos a chegarem, a se conectarem com os eleitores. Queria entender, tendo esse cenário dessa polarização e dessa calcificação que a gente está pintando aqui com as palavras do Felipe, o livro dele, enfim, e outros componentes sociais que todos nós aqui conhecemos, duas coisas. A primeira, a polarização política ela é interessante para o político, porque a gente está aqui, estudantes, eu como jornalista, outros jornalistas na plateia, vocês do marketing político e das pesquisas de opinião, tentando entender. Para além disso, temos aqui profissionais de várias áreas. Sempre que a gente se reúne, a gente vai conversar sobre a polarização, a gente tenta buscar como pensar uma terceira via, como acabar com a polarização, como acabar com a calcificação. Dito isso tudo, adianta a gente aqui ficar pensando sobre isso e a política não necessariamente estar pensando? A polarização pode ser interessante para a política e, mais do que isso, a inteligência artificial, que eu imaginamos todos aqui, certamente, que vai tomar conta da eleição brasileira nesse ano, vai estar por trás de muitas das comunicações que as campanhas vão fazer, ela pode ser uma ferramenta para chegar no eleitor e quebrar esse cenário de calcificação? Excelente pergunta. Gente, no começo da minha carreira, eu trabalhei muito na região do ABC paulista. É o berço do sindicalismo, é onde o Lula apareceu como, enfim, um político e chegou onde chegou. Eu sei o que é polarização, gente. Eu vivi aquilo. Né? E eu estou falando de 35 anos atrás, 40 anos atrás. A história vai se encarregar de contar esse momento de um jeito diferente, né? Um pouco mais para frente. Sim, isso vai passar. Porque, na prática, se nós estamos numa briga por poder, João, como eu disse, você precisa ter um opositor, você precisa ter um lado, você precisa ter um inimigo, e o que alimenta a direita é a esquerda. O que alimenta a esquerda é a direita. Então, é fundamental para a direita e para a esquerda que se polarize, porque a energia... Né? Vamos falar, então, para a bolha, porque eu preciso da bolha mobilizada para que a bolha possa, então, né, fazer isso que o Felipe, né, muito bem lembrou aqui. Né? A gente precisa mobilizar, os lados precisam mobilizar. A grande força da mobilização é o outro lado. Né? Então, quando mais intenso é um lado, mais é o outro. E é assim que funciona. Pô, e quem é que está no meio ali? Né? Sim, gente, não vai durar muito tempo, porque, volto a dizer, em algum momento as pessoas vão parar e vão pensar, tá, eu estou brigando por quê? Pelo quê? Para quê? Isso, em algum momento, vai chegar na cabeça do eleitor, cara. Tudo bem, olha, eu tenho as minhas convicções, eu acho que desse jeito o país é melhor do que desse, está tudo bem, pronto. Mas, em algum momento, vamos ter que falar de país, porra. Em algum momento, a gente vai ter que falar de segurança pública, vai ter que falar de educação, vai ter que falar de saúde, sabe? Nós vamos precisar falar disso. Isso vai ter que ter espaço. E, neste caso, por exemplo, a inteligência artificial vai poder ajudar demais, gente. Eu estava até dando um exemplo ontem. O cidadão tem 100 mil seguidores, beleza? Ele vai lá, faz um post, um único post, certo? Dá um dinheirinho para a meta ali, né? E a meta, então, vai entregar para ele ali 80 mil, 90 mil, 100 mil, sei lá. A IA consegue fazer 100 mil posts diferentes, um individual para cada um. O que a IA vai conseguir fazer, eu não estou me referindo, por exemplo, ao que eu vi na Índia agora, não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar lá, era uma fake news lascada, era cara que já morreu falando, né? Foi uma confusão, quer dizer, o pessoal não teve ali um mecanismo de controle que precisa ter, mas eu não estou me referindo à produção de materiais em escala. Eu estou me referindo à tecnologia para aproximar o candidato do eleitor, é isso que eu estou dizendo. É você gravar um vídeo para mim agora, e em 30 segundos eu responder o teu vídeo. Com aquilo que eu penso, quer dizer, se eu olhar minha timeline, se eu pegar a timeline de um candidato e olhar tudo que ele já falou, jogar numa biblioteca, né, e criar vídeos fundamentados única e exclusivamente naquilo que está na biblioteca, eu vou poder fazer vídeos da maneira que for interessante, porque o eleitor vai conseguir entender aquilo que eu penso, o que eu já pensei sobre aquele tema. E isso já é possível. E vai acontecer no Brasil, na minha avaliação, esse grande salto, como aconteceu na rede social, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na eleição do Obama. É o que eu vejo agora, para 2026, no mundo do marketing eleitoral, começando pelo país, começando pelo Brasil. Interessantíssimo, Duda. E informação de bastidor aqui, o Duda
de 2024 para cá, dessa campanha que a gente mencionou, circulou por algumas eleições do mundo, aí olhando como é que essas campanhas se relacionam com a inteligência artificial. E você falou um pouco, Duda, sobre esse contato direto com o eleitor por meio desse envio de vídeo e tudo mais, mas também tem uma preocupação, e aí eu queria trazer a Iracema para esse diálogo, uma pergunta para vocês dois, a gente se divide aqui para vocês poderem responder, que é, tudo bem, temos a ideia de se aproximar do eleitor e de tentar quebrar um pouco dessa calcificação, né, dialogando diretamente com ele, mas também existe um problema que o próprio Duda trouxe nesse ótimo exemplo da Índia, sobre como as fake news elas podem tomar conta do debate, a geração de conteúdos que não são verdadeiros e tudo mais. Queria perguntar isso para o Duda de acordo com a leitura das campanhas, porque aí quando você é o marqueteiro e você precisa lidar com uma fake news, um deepfake que a outra candidatura trouxe, como fazer para a realidade prevalecer e também para segurar, em bom português aqui, para segurar a onda do político que provavelmente vai pensar, sonhar em fazer uma troca, né, de ataques via deepfake, via fake news com o seu adversário, uma vez atacado, como conter isso, tentar manter o debate na esfera da realidade. E para Iracema, logo na sequência, psicologicamente, como é que o eleitor fica impactado? Quando a gente está lá na sala de espelho e a gente vê o eleitor lidando com esse assunto, ele consegue perceber, o eleitor, a eleitora, ele ou ela consegue perceber essa diferença entre realidade e o que não é de verdade, entre realidade e mentira? Começando pelo Duda, por favor. Bom, gente, eu fico imaginando, eu sempre tento colocar os pontos fracos do meu candidato antes do meu opositor. As primeiras peças publicitárias que eu faço é destruindo o meu candidato. Eu costumo ser muito mais intenso do que os outros que vão destruir. E é claro que eu faço a mesma coisa com o outro candidato também. E depois eu testo o mecanismo de defesa. As qualitativas que eu faço muitas qualitativas, eu testo muito material, gente. Uma coisa é quando você ouve as pessoas, cara, mas as redes sociais já fazem isso hoje, na minha técnica de trabalhar. Tipo, quando você está recrutando, você já sabe mais ou menos o que a pessoa está pensando ali, o motivo pelo qual ela está sentada ali. Então, eu só vou para estímulo, né? Acho que a primeira coisa, a coisa mais importante é se antecipar e vacinar. Então, vocês estão imaginando que podem fazer isso, que apareceu num postzinho lá de não sei aonde, você está conectado. A rede social é um organismo vivo. Raramente alguém inventa alguma coisa que já não foi postada em algum lugar. As pessoas pegam aquilo ali, tem uma curadoria e pegam aquele tema e explode. Então, tem que fazer isso antes, né? Por quê? Porque vão fazer, cara. Tem um monte de espírito de porco que vai fazer isso, que vão pegar um negócio. Eu acho que a justiça precisa fazer isso. Até deixo um recado aí, né, para o pessoal da corte, do TSE. Eu acho que para identificar inteligência artificial, quem é que consegue identificar a inteligência artificial? A inteligência artificial. Então, acho que precisa ter um software de IA justamente para identificar se aquilo é ou não IA. E numa velocidade rápida, né? Porque isso vai acontecer, né? Agora, eu entendo também que esse monte de absurdo que se fala sobre e que a IA tenta trazer aquilo que é real, sinceramente, quando as coisas são muito bem feitas, eu não consigo saber a diferença do que é real, do que é IA, do que não é. Não dá para ver, porque são incríveis, são muito bem feitas, né? Então, se a gente conseguir um mecanismo para barrar isso, né, vai tirar o incentivo de quem entende que vai criar uma ficção e vai jogar aquela ficção para as pessoas começarem a votar numa ficção, né? Eu não sei se eu consegui ser claro, gente, mas quanto antes, quanto mais for possível você se antecipar, sabe, e vacinar, mais rápido você sai daquele problema. E não fica, e quando as pessoas insistem nisso, fica na bolha, só fica na bolha. Então, qual é o resultado prático disso lá na eleição? Está fora. Porque esses 10% que o Felipe está sempre lembrando aqui, né, eles são mais céticos em relação a isso. Eles são mais cautelosos. Enquanto esse mecanismo do real e do não real não aparece, Iracema, o que está acontecendo com o eleitor? Eu acho interessante isso, quando a gente fala dos independentes e dos 10%. Eu fiz uma grande pesquisa qualitativa com direita, radical, centro-direita, evangélico, esquerda radical, esquerda e centro. O que a gente percebe com... Bom, é um difícil controle da mídia digital, da IA. A lei eleitoral está tentando agora, né, para que a desinformação seja um pouco evitada, mas ela acaba causando no eleitor um problema de confusão mental, né? Porque o próprio eleitor fica assim, nossa, em que é que eu vou acreditar? Isso é verdade ou isso é mentira? E o que a gente percebeu muito é que o eleitor, os dois extremos, são muito afetados por isso.
emocionalmente. Eles acabam que eles nem checam tanto a informação. Os evangélicos, a gente viu muito isso, e nos de direita, mas eles recebem aquela informação, eles confiam na fonte que passou, eles repassam. A esquerda também, ela questiona mais um pouco. Agora, esse eleitor de centro e esse eleitor independente, ele está menos emocional nessa questão da IA, da informação que está vindo das redes sociais, e é um eleitor que a gente fala, na mudança, que está questionando, que vai questionar, isso pode ser verdade, mas isso pode ser mentira. Eu não vou me deixar enganar. Eles sabem também que as campanhas têm o marketing político, que estão ali disputando o voto deles. Então, a gente começa a ver uma eleição em diversas classes, não estou falando da A a E. Então, eles já estão ficando mais espertos com relação a isso, para não se deixarem iludir. Agora, realmente é um problema. E esse problema... Mas é um eleitor, esse que a gente fala que vai decidir a eleição, que está mais criando um coro e querendo observar mais e analisar mais esse fenômeno, para não ser iludido. E que quer mais propostas também, quando a gente fala, que fica só nessa briga. Esse eleitor fala assim, espera aí, e o Brasil? E a minha vida? Eu não posso ficar nesse Fla-Flu, nesse Cruzeiro e Atlético, né? Então, ele está querendo ficar aí no América. Muito bom. E é um problema que ele diz respeito não só aos candidatos e as candidatas, mas também aos institutos de pesquisa. Se a gente retroceder um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar que, em 2022, falou-se muito que a grande derrota era também dos institutos de pesquisa, que tiveram dificuldade ali de prever de fato o que ia acontecer, não só na corrida presidencial, mas a gente volta lá no começo da nossa conversa, também em relação ao Congresso, porque o Congresso teve uma mudança bastante importante em 2022, com a direita tomando muitas cadeiras que ela não tinha antes. E aí, Felipe, queria te perguntar, para a gente começar a endereçar a nossa conversa aqui para o fim, se você acredita que a inteligência artificial ela pode ou não, de repente, aumentar essa descrença que o eleitor já alimenta desde 2022 até aqui em relação aos institutos de pesquisa. Frisando, inclusive, que a Quest, eu acho que você talvez você vai saber dizer isso melhor do que ninguém, mas eu acho que a Quest talvez não tenha pego esse arranhão na imagem das pesquisas, porque isso ficou muito mais concentrado em outros institutos mais tradicionais que o brasileiro já vinha acompanhando. A Quest ela desponta no meio desse processo. Mas queria entender de você qual o impacto da IA para esse cenário. Vamos lá. O João mostrou para vocês ali o livro Brasil no Espelho. É a maior pesquisa já feita no Brasil sobre valores, atitudes e preferências. Uma pesquisa encomendada pela TV Globo. A Globo faz muita pesquisa, né, para entender o tempo todo o que está acontecendo, e essa foi uma delas. E eu tive o privilégio de coordenar, junto com todo o time da Globo, lá na Quest, esse estudo. Por que eu estou fazendo questão de chamar a atenção de vocês para isso? O capítulo 6 desse livro trata o que eu considero ser a nossa maior crise. A nossa crise de desconfiança. O Brasil é, no mundo, o país que tem o menor índice de confiança interpessoal. Só 6% dos brasileiros confiam uns nos outros. Quem aqui está estudando economia política vai ler os estudos do Douglas North, do Acemoglu e Robinson, de toda essa turma, e lá nessa teoria vocês vão lembrar e vão perceber que sem confiança interpessoal é impossível ter desenvolvimento econômico. Porque as transações econômicas dependem, basicamente, de confiança. E outro problema, João, além do altíssimo nível de desafio econômico, quando a gente vive uma sociedade desconfiada, a gente passa a desconfiar das instituições. E aí a coisa fica também muito séria. Então, João, se tem uma coisa que me preocupa como cientista social, é como é que nós, brasileiros, vamos resolver o problema da desconfiança. Nós precisamos encontrar mecanismos para mudar esse quadro, porque isso está impactando a confiança na imprensa, isso está impactando a confiança nos partidos, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, na Justiça como um todo, nos institutos de pesquisa, mas não é só nos institutos. O trabalho que a gente tem feito na Quest, eu sempre elogio muito os institutos brasileiros, nós temos hoje um cenário muito fragmentado, de gente muito competente fazendo pesquisa no Brasil, e que bom que é assim, é justamente o de resgatar a credibilidade,
é de mostrar para as pessoas que elas podem confiar, porque o trabalho que está sendo feito ali é com rigor, é com ciência, é com método, é independente, é apartidário. E acho que nós estamos conseguindo fazer isso. A Quest é só um pedaço da história. Então, João, a desconfiança interpessoal é a origem de toda a desconfiança econômica, política e social que a gente precisa mudar. É nisso que a gente tem que focar. E eu espero que as campanhas e os políticos estejam atentos a isso, porque essa brigalhada só piora e a IA, com isso, tende a piorar esse cenário. E nesse contexto que a gente está falando sobre essa necessidade da gente reforçar a nossa confiança um no outro, na credibilidade das pessoas que estão lidando com a gente nesse contexto eleitoral, queria começar a encerrar nosso painel, mas não sem antes ouvi-los de uma última vez. Vou convidar o Duda para começar a fazer a despedida e agradecer, Duda, você pela confiança na gente, na Brasil Conference, no meu trabalho como mediador, na Iracema, no Felipe, enquanto colegas de painel, para você poder se despedir das pessoas e deixar a sua última mensagem, por favor. Bom, vamos lá, gente. Tem uma frase, né? A Elis Regina eternizou, ela diz que viver é melhor que sonhar, né? Mas para muita gente no Brasil, sonhar é melhor que viver. E o grande problema é que alguns comunicadores entenderam isso. Então, durante um bom tempo, né, muita gente acabou vivendo de sonho. Eu acho que está na hora de viver um pouquinho mais do que sonhar, porque a realidade ela é complexa. E eu queria encerrar isso fazendo um convite a vocês, na verdade, um apelo a vocês, gente. A política brasileira precisa de gente que nem vocês. Por favor, eu sei que aqui tem uma capacidade de oportunidade, muita porta, muita janela para vocês, sabe? Olhem a política com carinho. O Brasil precisa de mente, de cérebro, de pessoas como vocês. Por favor, gente. Entrem para a política, participem da política. Se não quiser ser candidato, não precisa, mas talvez valha a pena ser o braço direito ali, ou o cérebro lá, do tião da carroça, que é popular, que vai ganhar a eleição. Mas você precisa ficar do lado, gente, sabe? O Brasil precisa de pessoas com a qualificação que vocês têm. Por favor, entrem para a política. Iracema, por favor. Obrigado, Duda, em nome da Brasil Conference. Agradeço também a presença. Acho que essa fala do Duda, ela nos diz muito, né? A gente precisa que o Brasil mude essa visão, né? Que o brasileiro mude, que os políticos mudem, né? E tem vindo aí uma geração nova de políticos no Brasil que pretendem fazer um trabalho, porque o problema também é que o político ele é eleito e aí depois acabou. É verdade. Né? Ele foi eleito e acabou. Então, que se preocupem realmente com o que a população quer, com a melhoria de vida da população, com a melhoria do Brasil, porque não adianta realmente só ganhar. E o Brasil é um país que vale a pena vocês estarem lá plantando e participando do nosso processo. Obrigado, Iracema, em nome da Brasil Conference. E agora, por favor, Felipe. Só para dar meu tchau, agradecer mais uma vez. Eu vou repetir, eu adoro ser vira-lata. Acho o cachorro vira-lata, caramelo, muito mais legal do que o poodlezinho da madame. Que bom que a gente é brasileiro e que bom que a gente é vira-lata, no sentido de que a gente gosta de ter afeto, que a gente gosta de ter convivência, que a gente se abraça, que a gente se curte, que a gente festeja. Esse Brasil, para mim, vale a pena. Eu acredito muito no futuro e no presente do Brasil por eventos como esse, porque eu tenho aqui na minha frente uma plateia que eu tenho certeza que tem os mesmos sonhos que eu, de ter um país cada vez melhor para todo mundo. Foi um prazer estar aqui, obrigado, e vamos fazer esse país dar certo. Um abraço. Obrigado, Felipe, em nome da Brasil Conference. Também repetindo os agradecimentos ao Duda e Iracema. Obrigado a todo mundo que participou. Por favor, não se esqueçam que em outubro a gente tem um compromisso com as urnas e a grande importância da gente estar aqui hoje é a gente observar o que vai acontecer no nosso país até outubro e o que já aconteceu e fazer a nossa escolha. É para isso que a gente está aqui reunido para pensar o futuro. Aproveitem a programação para fazer essas reflexões em conjunto. Obrigado, pessoal.